como a gente se conheceu. Foi muito engraçado, porque nem eu nem ela somos muito ativos em redes sociais. Eu conheci o Jô no início da pandemia e talvez o momento mais difícil da minha vida. Eu estava mexendo no Instagram. A gente não posta muito, apesar de ver bastante coisa. Então foi do jeito mais improvável possível e isso me reforça cada vez mais a ideia de que foi Deus que preparou alguns momentos ali pra gente se encontrar. E eu vi uma foto dele tocando teclado na igreja. E então eu entrei no perfil dele e vi a foto e lembro de ter pensado, uau, músico com barba, que lindo! Já fazia um tempo que ela me seguia no Insta, né? Mesmo sem ter nenhum contato, assim, muito direto antes. Eu entrava no perfil dele, mas ele não postava nada, era muito ausente nas redes sociais. Até que um dia ele postou um vídeo tocando a música da Oficina G3, O Tempo. Aí eu fiquei encantada, né? Foi golpe baixo. E dias depois ele publicou no Stories aquela caixinha de pergunta. Eu lembro que teve uma vez que eu coloquei uma caixinha de perguntas, quase nunca postava, nunca colocava nada, e ela foi lá e respondeu. E eu fiz uma pergunta muito importante. Quantos anos você tem? Ele respondeu 22 na época e eu tinha 25. E realmente eu pensei, muito novo, né? Mas a gente continuou conversando, a conversa fluiu tão bem. Então ele pediu o meu WhatsApp. E aí a gente começou a conversar quase todos os dias. E foi muito legal, porque essa resposta na caixinha de pergunta levou para uma conversa ali dentro do Insta mesmo, e a gente começou a desenrolar aquele assunto, depois foi pro WhatsApp e foi continuando. A única coisa é que ela era muito formal comigo, eu tentava me soltar um pouco mais, ser mais carinhoso, mas ela era mais fechada, né? Eu via que ela tinha um certo cuidado, assim, com o que ela ia falar e tal. E ele diz, inclusive, que eu era muito formal, que ele dava um bom dia fofo e eu falava, bom dia, Jonathan, super sério. É claro, não ia dar mole tão fácil assim, né? E as mensagens às vezes pareciam um e-mail que colocava quase atenciosamente ali no final, foto segue em anexo. Não, brincadeira, não era nada disso, mas a gente ainda estava se soltando, né, nessas conversas. Até que um dia ele me perguntou por que eu tinha seguido ele no Instagram. E eu respondi, te achei muito bonito e te segui na intenção de te conhecer. Eu não lembro qual foi a resposta dele, mas eu lembro que a partir disso a gente começou a conversar sobre assuntos, planos de vida, sobre relacionamento, e tudo começou a se encaixar aí. E o que mais me marcou foi uma frase que ele disse, que sempre foi um lema para mim, que a pessoa certa é aquela que tem as qualidades que você mais admira e os defeitos que você possa suportar. E eu lembro que depois disso eu comecei a conversar muito sério com Deus e eu senti muita paz. De namoro foi bem diferente do que a gente esperava, acho que tanto eu como ela, né? Nós conversamos por 7 meses online e por causa da pandemia a gente demorou para se encontrar, até que virou um namoro virtual, né? E só não era oficial porque ele não tinha feito pedido, então eu tive que dar uma pressão, né? Aí um dia eu perguntei, e aí, vai ou não vai? E a resposta dele foi, vamos esperar a pandemia passar. Eu lembro que eu fiquei muito brava, mas pensei e falei, ok, então depois que a pandemia passar, a gente volta a conversar. Não estava nem próximo de passar a pandemia. E ele entrou em desespero, ele falou, não é assim e tal, mas a conversa ficou aí. Porque assim, depois de um bom tempo conversando, eu até falava que eu tava enrolando ela. A gente tava na pandemia ainda, né? Então a gente ainda só tava se conversando por mensagem, a gente já tinha se visto por chamada de vídeo uma vez, mas ainda não tinha rolado uma conversa pessoalmente, né? E aí numa chamada de vídeo a gente começou a conversar sobre namoro ali. Dias depois, a gente conversando por vídeo chamada, eu perguntei se ele tinha pensado no assunto. E ele me pediu em namoro, né? Por videochamada mesmo, quer namorar comigo? E aí eu aceitei e foi nesse dia que a gente publicou nas redes sociais e foi uma repercussão muito legal, né? Foi tipo muita gente mandando mensagem para saber se era verdade ou se eu tava brincando. Então a gente se viu pela primeira vez, meio que a gente já tava namorando pelas redes sociais.
E aí eu só cheguei realmente e falei, quer namorar comigo, né? A primeira vez que a gente se encontrou. Uma semana depois do pedido de namoro, nós nos encontramos pela primeira vez pessoalmente. Eu acho que foi uma loucura eu ter feito isso, mas no fundo eu vejo que eu já tinha muita convicção do que eu queria. E nós fomos no parque da prefeitura. Eu lembro que quando eu desci do carro, ele já me deu um abraço. Eu já cheguei, dei um abraço nela e ela ficou muito perdida, ela travou de verdade, ela não sabia nem o que estava acontecendo muito bem. Mas foi muito legal, esse primeiro encontro já foi muito natural. Parecia que a gente já era melhores amigos, a gente já estava namorando praticamente, mas assim, a gente se viu pela primeira vez como se a gente já se visse todos os dias há muito tempo. Então, isso foi bem marcante pra mim. Não sei dizer o que eu senti. E eu tava muito ansiosa, mas ele tava muito mais, ele mal conseguia olhar pra mim, tava suando. E aí aconteceu o pedido formal, né? E a gente começou a andar. Coitado, acho que ela ficou pensando, nossa, esse menino me trouxe pra me pedir namoro ou me trouxe pra fazer crossfit? Porque acho que a gente deu umas 10 voltas ali na praça, né? Tipo, que foi um rolê de resistência física, porque ele fez eu andar o parque inteiro. De tão ansioso que ele tava, ele começou a andar e a gente ficou... E não foi a única vez, o único passeio que ele fez isso. Até que chegou uma hora que a gente sentou, ficou um pouco ali perto de umas árvores, um ambiente bem legal e tal. Eu falei, eu comecei a chegar mais perto, né? E eu tinha certeza que não ia ter beijo naquele dia, porque foi uma condição, inclusive porque ele estava muito preocupado com a pandemia, nós estávamos de máscara. E aí ele me chamou para sentar debaixo de uma árvore muito bonita. E disse, eu queria muito fazer uma coisa. Falei, bom, a gente já tá namorando, posso te dar um beijo, então. Fui bem travado. Eu estranhei na hora, mas foi aí que a gente rolou o nosso primeiro beijo, que por sinal foi muito engraçado. Aí a gente se beijou a primeira vez, e foi muito legal, porque ela foi minha primeira namorada, né, pra valer, e eu fui o primeiro namorado dela. Então, assim, foi um encontro muito legal, porque mesmo sendo a primeira vez pessoalmente, a gente já se conhecia muito, né? Depois de a gente conversar sobre casamento, eu falei, nossa, faz muito tempo que a gente não vai no parque da prefeitura, né? Caminhar lá, porque era um lugar que a gente costumava ir no começo, né? Até no pedido de namoro foi lá também. E aí eu falei, bom, acho que dá pra gente fazer um piquenique, né? Convidei ela, deixei a aliança no bolso da blusa. O pedido de casamento foi naquele mesmo parque do primeiro beijo. Ele me levou para o parque, me chamou para sentar próximo da mesma árvore. Então, eu tava muito tranquilo nesse dia, né? O que não é muito normal. A Daiane fala que eu sou muito agitado com as coisas, né? Que eu não consigo disfarçar a surpresa. Eu, de fato, não consigo. Pra mim, é muito complicado. E esse dia eu tava de boa. Até coloquei uma camisa do Santos mesmo, parecida com essa que eu tava. Coloquei uma jaqueta qualquer e a gente foi lá fazer um piquenique. E tava muito frio no dia e eu pedi a blusa dele. Aí ela só vestiu a jaqueta. Não sei se ela sentiu, se ela percebeu que tinha alguma coisa ou não. Se ela não percebeu... Ok, se ela percebeu, eu acho que ela disfarçou pelo menos, viu que tinha uma caixinha ali e nem ligou. E quando eu coloquei a blusa dele, eu lembro de bater a mão no bolso e sentir um objeto quadrado. Aí eu travei, porque eu já suspeitava. Então eu fingi que eu não senti, que eu não vi nada, até que ele olhou pra mim e falou, olha, coloca a mão no bolso. E lá tava... o suporte da aliança. E aí eu fiz o pedido, foi muito legal, foi uma surpresa mesmo. Então ele se ajoelhou e fez o pedido de casamento e eu disse sim.
Mesmo assim, ela tava muito, acho que em choque. E eu também tava, depois, eu acho que eu não tava tão nervoso antes. Acabou caindo a ficha realmente depois do pedido, sabe? Porque eu falei, caraca, eu tô noivo. Mesmo assim, eu tava muito seguro, porque foi com a mulher que eu amava, né? Então, eu fiquei nervoso, sim, pelo pedido, pelo comprometimento, tudo, mas ainda tava muito seguro da minha decisão. Tava muito seguro que era com a pessoa que eu realmente queria estar do lado. O João é incrível, ele tem um jeito único e diferente que eu admiro muito. Foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. E tem todas as linguagens do amor, né? Ele é uma pessoa que se expressa de todas as formas, sempre está disposto, né, a expressar amor. Ele, inclusive, me amou no momento que eu menos conseguia me amar. E acreditou que aquela tempestade da minha vida ia passar, sempre dizendo que ia ficar tudo bem e que a gente ia vencer e conquistar muito juntos. E depois, quando a tempestade chegou na vida dele, foi a minha vez de acolher e lembrar o propósito de Deus nas nossas vidas. E antes de tudo isso que a gente está celebrando hoje, o casamento, a gente enfrentou muitas coisas, a gente teve muitas descobertas pessoais, enfrentamos muitos desafios juntos e sempre seguimos aquilo que a gente sempre falava antes mesmo de namorar, que sejamos um espaço seguro um para o outro. Eu sou muito feliz por ter ele na minha vida. Então, a Dai tem muitas coisas assim que eu realmente admiro, sabe? Acho que uma das coisas que mais me trouxe segurança até com o casamento é como a gente consegue conversar de uma forma segura, né? E isso é uma das frases até que marcou muito o começo do nosso relacionamento, da gente ser sempre um espaço seguro um do outro. Eu até ganhei depois num quadro essa frase porque a gente falava muito, a gente mencionava muito isso. E eu gosto muito da Dai, nesse sentido sobre o quanto ela traz confiança, ela traz tranquilidade para falar. É uma pessoa assim que você se sente confortável em se abrir, falar tudo o que você tá pensando, ela não julga, ela não grita assim no sentido de já repelir de forma forte as coisas que eu falo, né? Então a gente sempre conseguiu se conversar de uma forma muito, muito boa, sempre ser muito companheiro. Eu gosto muito também de como a Dai, ela tem um coração gigantesco. Ela consegue ter um cuidado enorme com as pessoas, comigo também, né? Ela é uma pessoa que está sempre muito disposta, não só a ouvir, né, como eu já falei, mas disposta a ajudar também, disposta a entender e fazer o que tiver ao alcance dela para realmente resolver os problemas, ajudar as pessoas. Então, isso são coisas assim que eu admiro muito. Além de ser uma mulher linda, além de ser uma mulher maravilhosa, encantadora, tranquila. Uma das coisas também que ela me ajudou muito, e eu admiro muito ela por isso, né? Enquanto ela me ajudou a ver as coisas de uma forma mais simples, mais leve, porque ela tem essa característica, sabe, de curtir muitas coisas, de aproveitar os momentos, aproveitar os espaços. Eu sei que uma das coisas que ela mais gosta num relacionamento é de ter tempos de qualidade. É uma forma de demonstração de amor que eu sei que ela gosta de receber muito, né? Então, a gente sempre teve tempos de qualidade excelentes, acho que desde o primeiro dia. Cada vez que a gente sai juntos, é uma aventura nova. A gente sai de casa, mesmo que seja um passeio que a gente faz sempre, a gente nunca sabe exatamente o que vai acontecer ali, porque a gente sempre se diverte de uma forma nova, a gente ri de alguma coisa que o outro faz, e de uma forma natural, de uma forma muito leve. Ele é inteligente, é atencioso, muito sincero, às vezes até demais. Está sempre disposto a ajudar, a amar, tem um coração enorme. E eu só espero que ele me ame mais do que o hiperfoco num acidente nuclear de Chernobyl. Enfim, ele é o significado de um lar e eu sou muito feliz por ter ele na minha vida. Jô, muito obrigado por tudo, eu te amo muito. Agora eu queria trazer um recado para você, meu amor, Daiane, que hoje está se casando comigo. Essa é uma realização de um sonho, tanto para mim quanto para você. E o que me motiva mais, né, a estar aqui tranquilo
tranquilo, feliz, fazendo as coisas tudo do jeito que a gente planejou. É ter a certeza absoluta que é com a mulher que eu amo, que é com a mulher que eu decidi passar todos os dias da minha vida. E eu tenho certeza que todo dia vai ser um novo recomeço, vai ser uma nova aventura, vai ser um novo ponto da nossa jornada. Então, aqui a gente fecha um ciclo de um namoro que acaba, mas a gente começa um ciclo novo de um casamento e que seja pra nossa vida. Eu amo muito você. Would you fight for me?